Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, a nossa formação católica tem como tema Cristãos no século XXI. Qual o futuro da Igreja? Então, assim, espero que essa formação de hoje possa te ajudar a você crescer na fé e ter o conhecimento da Igreja que você está presente. Então, meus queridos irmãos, nós somos a Igreja da última hora e mais do que nunca, a Igreja que precisa tomar a sua posição diante dos desafios a ela apresentados. Jesus disse a Pedro: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus assim declara a Pedro essas palavras de autoridade espirituais, ele estava comissionando a sua igreja e declarando que a mesma não poderia se curvar e nem parar diante das adversidades e perseguições do inimigo. E quem é a igreja a quem o Senhor fala? Senão eu e você, meu irmão. Nós somos esta igreja que o Senhor fala, que nós não devemos, assim, nos encurvar diante de toda e qualquer adversidades e perseguições do inimigo. Então, aqueles com quem Deus conta para levar a sua palavra aos quatro cantos desta terra, então, nesses últimos dias da igreja na terra, muitos têm se perdido no meio do caminho, até mesmo tirando suas próprias vidas. Então, assim, meus queridos irmãos, o Senhor conta comigo e com você para levar a estes quatro cantos da terra, do mundo, o Evangelho, a palavra, a boa nova. O Senhor conta com cada um de nós. O Senhor conta com você, meu irmão. Então, assim, que toda a adversidade e as perseguições, quando chegarem até nós, que nós possamos assim estar de pé, não nos curvando para com todas as perseguições e com todas as adversidades, porque o Senhor está comigo, com você, com cada um de nós. Talvez seja difícil pensar no futuro, nesses tempos agitados em que vivemos. E que tempos agitados nós vivemos, irmão. De acordo com o falecido sociólogo polonês Zygmunt Bauman, vivemos tempos líquidos, onde a existência e estabilidade e continuidade é um grande desafio. Apesar de tornar-se então um problema, pois as referências importantes para uma projeção estão ausentes já no hoje. O que nos diz a respeito à igreja? Temos um desafio ainda maior. Um coro cada vez mais alto grita que a igreja está em crise. E quantas pessoas dizem isso, não é verdade? A igreja está em crise. A igreja está em crise.
que ela já não é capaz de responder às questões do homem de hoje. Estão querendo reverter as coisas, querendo que a igreja mude toda a tradição dela por causa do homem, por causa dos tempos atuais. Mas a igreja não vai fazer isso. Ainda diz assim que ela é retrógrada, ultrapassada em seus ensinamentos. A igreja não tem que entrar no jogo deste mundo. O mundo que precisa entrar no jogo da igreja. A igreja não é uma igreja atrasada. A igreja é sempre atual. A igreja estará sempre no presente. E quiçá que ela é uma instituição falida. E muitas mídias ficam jogando essas frases, que a igreja é uma instituição falida. A igreja jamais irá falir, meu irmão, porque quem é o administrador da igreja é o Cristo e o Espírito Santo. Jamais irá acontecer a falência da igreja de Cristo. Não é verdade? Você crê nisso? Irmãos, creio que nós cristãos que vivemos neste tempo, devemos tomar cuidado com todas essas afirmações. Sim, a gente precisa ter cuidado, meu irmão, para nós não ingerirmos essas afirmações que a igreja está falida, é ultrapassada, que a igreja não responde às questões do homem de hoje. Mas nós precisamos ter muito cuidado com essas afirmações que o mundo quer impor sobre a igreja, que somos cada um de nós. Nós precisamos estar firmes em que nós colocamos a nossa confiança, que é Jesus Cristo. Nós precisamos estar, meu irmão, de pé em Cristo, neste século 21. A igreja não tem futuro, a igreja é sempre presente. Que nós possamos ter então este cuidado de nós não cairmos nesta armadilha do mundo. Você precisa tomar cuidado, meu irmão. Nós precisamos sim tirar dessas afirmações aquelas questões que podem ser úteis, mas olhando-as com o olhar da eternidade. Nós precisamos viver neste mundo olhando para a eternidade, olhando para o alto, buscando Deus todos os dias. Ou seja, meus queridos, com o olhar de quem compreende que a igreja não é somente uma realidade humana, natural, mas também sobrenatural. A igreja, sim, é natural, mas ela é também sobrenatural. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com o que nós escutamos, com o que nós vemos na televisão. Precisamos ter muito cuidado, meu irmão, para não cair nas armadilhas deste mundo que vivemos. Talvez uma das dificuldades do homem de hoje
é projetar o futuro, seja devida ao esquecimento do passado, ao enterro das tradições, ao apego ao novo e instantâneo. Por isso, eu quero repetir, nós precisamos, meus irmãos, estar fundamentado na tradição apostólica. Nós precisamos estar fundamentado naquilo que os apóstolos passaram, que chegaram até nós nesse tempo de hoje. Nós vivemos em uma ditadura da velocidade, onde o agora é o único tempo que nos é tocado viver. Entretanto, meus queridos irmãos, se em parte isso é verdade, não podemos esquecer que a existência não envolve somente o agora, mas também o ontem e o amanhã. Então, nesse sentido, a igreja é uma mestra em existir no tempo, porque ela há mais de 2000 anos, ela navega por mares muitas vezes bravio. Desde o seu início, a igreja vivenciou tempestades. Aquele sobre o qual foi construída, que foi Pedro, ele negou 3 vezes ao fundador desta igreja, o Cristo. Aquele que constitui seus primeiros representantes fugiram enquanto o seu mestre era pregado na cruz. Mas mesmo assim, ela resistiu, e a igreja vai resistir. A igreja foi perseguida, criticada, viu seus representantes serem mortos, viu impérios caírem e surgirem, errou, sim, foi até chamada de prostituta. Olha, meus irmãos, a igreja acertou, viu santos e mártires darem a vida por outros, por Cristo, mas continuou através dos séculos, levando o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. Alguns assim dizem que ela está em crise, mas nós precisamos crer, meu irmão, que a igreja nasceu em crise. Cristo foi morto. Entretanto, também creio que a igreja transcendeu a crise. Sabe por quê? Cristo ressuscitou. A igreja, meus queridos irmãos, vai para além da crise. Ela conduz o homem caído para a salvação, para o amor e para a eternidade. Então, qual a igreja do futuro? Eu creio, e eu também creio que você sabe disso, que será a igreja com Cristo, como Ele mesmo nos prometeu. Creio que será o futuro que não esquece do passado, que se constrói no presente e que almeja a eternidade. Creio que será o futuro daqueles que jamais desistiram de amar. Então, muitos desses séculos 21 são os desafios da igreja, mas o Senhor coloca diante de nós uma grande oportunidade de direcionar pessoas ao caminho da salvação e mostrar alternativas que tragam um novo sentido para suas vidas,
em Jesus. Para cumprirmos, irmãos, então esses desafios de amar as pessoas e mostrá-las a um caminho novo, então nós precisamos reverter a lógica desse tempo, onde se preocupar com o material tem sido o mais importante. A igreja precisa, meu irmão, se posicionar como a igreja que ama, igreja simples como a primitiva, como na sua simplicidade vive para ver a grandeza de Deus. A igreja que não se corrompe com o sistema e jamais vai se corromper com o sistema, onde o ter é mais do que o ser, mas valoriza o ser, uma nova criatura em Jesus Cristo. A igreja não recua diante das propostas indecentes, mas ousada no espírito, rompe com as cadeias do inferno e segue em direção ao noivo que vem ao seu encontro. Então, para ir já finalizando, precisamos voltar às práticas dos nossos irmãos da igreja primitiva, que com singeleza estavam juntos na comunhão e no partir do pão, crescendo no conhecimento e na unção do Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, esses seremos nós, cristãos, no século 21. E esta é a igreja do ontem, do hoje e do amanhã. Então fica respondida: qual o futuro da igreja? O futuro da igreja é estar em Jesus Cristo, a pedra angular, aonde foi fundada esta igreja em Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que esta formação de hoje possa te ajudar a crescer na fé e no conhecimento da Igreja do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na graça de Deus. Amém.